O sol do amanhecer incide sobre a planície de Gizé, banhando as pirâmides em um manto de luz dourada. Essas estruturas colossais, erguidas há milênios, permanecem como testemunhas silenciosas de um passado distante. Seu tamanho é avassalador, sua precisão, um quebra-cabeça intemporal que desafia a compreensão moderna. Como uma civilização da Idade do Bronze concebeu e executou tal proeza de engenharia? Quais segredos ainda estão ocultos sob seus milhões de blocos de pedra? O vento sopra suave sobre o planalto, carregando areia e sussurros de um mistério nunca totalmente desvendado. Cada geração olha para elas e pergunta como, e principalmente, por quê. Elas não respondem, apenas impõem seu silêncio e sua majestade eterna. A busca por respostas é uma jornada que une arqueólogos, historiadores e sonhadores. A Grande Pirâmide de Quéops é a mais antiga e a maior das três, um monumento à ambição humana. Originalmente com 146 metros de altura, cada bloco foi cortado e colocado com uma precisão milimétrica. A quantidade de pedra utilizada é tão vasta que poderia construir um muro ao redor da França. A logística de tal empreendimento é inimaginável, mesmo para os padrões atuais. Como transportaram esses blocos monumentais das pedreiras distantes? Como os ergueram a alturas tão impressionantes sem tecnologia moderna? As rampas de construção propostas pelos estudiosos parecem sempre insuficientes perante a escala do problema. A orientação da pirâmide para os pontos cardeais é tão precisa que desafia a simples chance. Tudo foi calculado, tudo foi planejado, mas o plano se perdeu no tempo. Dentro da Grande Pirâmide, a sensação é de profunda humildade e espanto. A Grande Galeria, um corredor ascendente com paredes de calcário polido, é uma obra-prima da arquitetura. Sua função exata permanece um enigma, talvez um dispositivo para levitar os pesados blocos de granito da Câmara do Rei. Esta câmara abriga um sarcófago de granito vazio, perfeitamente lapidado de um único bloco, demasiado grande para ter sido trazido pelos corredores. Isso implica que a câmara foi construída ao seu redor. Um detalhe perturbador. Os dutos de ventilação, alinhados com estrelas específicas, sugerem um propósito que vai além de uma simples tumba. O ar é pesado e antigo, carregado com o peso de perguntas não respondidas. Cada som ecoa, lembrando ao visitante que está num local único na Terra. As teorias sobre a construção são tão numerosas quanto variadas, cada uma com seus defensores e críticos. A hipótese da rampa reta tradicional enfrenta o problema do volume colossal de material da própria rampa. A rampa em espiral, interna ou externa, levanta questões sobre a estabilidade e a precisão do acabamento. Alguns propuseram o uso de alavancas gigantescas ou até mesmo de tecnologia sonora para levitar as pedras. Ideias que beiram o fantástico. A falta de evidências arqueológicas definitivas para qualquer método mantém o debate vivo e fervoroso. A simples ferramenta de cobre era suficientemente dura para cortar o granito? Como alcançaram tal perfeição com ferramentas tão básicas? Cada nova teoria parece gerar mais perguntas do que respostas, aprofundando o mistério. O alinhamento celestial das pirâmides com a constelação de Órion é uma das correlações mais fascinantes. Robert Bauval popularizou a ideia de que as três pirâmides de Gizé espelham as três estrelas do cinturão de Órion. Esta precisão astronômica sugere um conhecimento profundo do céu noturno e seu movimento precessional. O poço sul da Câmara do Rei apontava para a estrela Alnitak, no momento de sua construção, há mais de 400 anos. Esse alinhamento não era aleatório, tinha um profundo significado religioso e espiritual para os antigos egípcios. Associar o faraó falecido a Osíris, que era representado por essa constelação, era garantir sua ressurreição e jornada para o além. O céu era um mapa, e as pirâmides, sua representação terrena. O trabalho da força humana,
os incontáveis camponeses que dedicaram suas vidas à construção, é frequentemente subestimado. A vila operária descoberta em Gizé revelou esqueletos com marcas de esforço físico extremo, mas também de cuidados médicos e de uma dieta rica em proteínas. Estes não eram escravos acorrentados, como Heródoto erroneamente relatou, mas trabalhadores especializados e camponeses, recrutados durante a inundação do Nilo. Eles trabalhavam por salário, pago em cerveja, pão e provavelmente uma sensação de dever religioso. A organização social necessária para alimentar, abrigar e coordenar dezenas de milhares de homens é por si só um feito monumental. A crença na divindade do faraó e na recompensa no além-vida era o motor que movia essa imensa máquina humana. O propósito das pirâmides vai muito além de uma mera tumba para abrigar o corpo mumificado de um faraó. Elas eram máquinas complexas concebidas para garantir a transição do rei para a eternidade. Os textos das pirâmides, os mais antigos escritos religiosos conhecidos, foram encontrados gravados nas paredes das pirâmides da Quinta e Sexta dinastias. Estes feitiços e hinos eram um roteiro para a jornada do faraó através do submundo, ajudando-o a superar obstáculos e se transformar em um ser divino. A própria forma da pirâmide, provavelmente representando o monte primordial da criação, o Benben, era um instrumento de ressurreição. Cada passagem, cada câmara, cada duto tinha uma função ritualística específica no grande ritual de passagem do faraó para o mundo dos deuses. A precisão com que as pirâmides foram construídas é um dos aspectos mais desconcertantes para a engenharia moderna. A base da Grande Pirâmide é quase um quadrado perfeito, com um erro de meros centímetros em seus 230 metros de comprimento. Os lados estão alinhados aos pontos cardeais com uma precisão superior a 1/10 de grau. Como alcançaram isso sem uma bússola, usando apenas as estrelas? O perímetro da pirâmide, quando dividido pelo dobro de sua altura, resulta no número π, com uma precisão impressionante. Será isso uma coincidência incrível ou uma demonstração de um conhecimento matemático avançado? Aparentemente, os construtores codificaram constantes matemáticas fundamentais na própria estrutura de seu monumento mais duradouro. O mistério se estende aos métodos de corte e transporte da pedra. As pedreiras de calcário de Tura, do outro lado do Nilo, forneceram o revestimento branco e liso que outrora cobria a pirâmide. O granito para as câmaras internas veio de Assuã, a mais de 800 quilômetros de distância. Como moveram blocos de 60 a 80 tonelas por tão longo percurso? A teoria predominante envolve barcaças no Nilo durante a cheia e trenós de madeira puxados por homens sobre estradas de lama lubrificadas com água. Experiências modernas mostraram a viabilidade disso, mas a escala do esforço permanece de tirar o fôlego. O polimento final das pedras, tão perfeito que se dizia uma lâmina de faca não poder passar entre elas, é outra técnica perdida no tempo. A ausência de hieróglifos ou inscrições claras dentro da Grande Pirâmide é um silêncio ensurdecedor. Ao contrário de quase todos os outros monumentos egípcios, as paredes internas de Quéops são nuas, exceto por algumas marcas de pedreiro e um grafite que menciona a Crew de Khufu. Essa falta de decoração é profundamente estranha para uma cultura que registrava tudo em suas paredes. Isso alimentou teorias de que a pirâmide é muito mais antiga, uma ideia rejeitada pela egiptologia mainstream. Talvez a decoração fosse feita em estuque que se perdeu, ou talvez a escrita dentro da câmara funerária fosse considerada desnecessária, ou até tabu. O silêncio das paredes é talvez a maior inscrição de todas, um convite perpétuo à especulação. As chamadas pirâmides perdidas ou inacabadas espalham-se pelo Egito, contando uma história de tentativa e erro. A pirâmide curvada em Dashur, construída por Sneferu, pai de Quéops, mostra uma mudança abrupta no ângulo de inclinação a meio da construção.
provavelmente devido a problemas de estabilidade. A pirâmide de Meidum colapsou parcialmente, talvez durante sua construção ou devido a um terremoto posterior. Esses fracassos são tão valiosos quanto os sucessos, pois mostram um processo de aprendizado intenso e rápido. Eles provam que os egípcios não receberam o conhecimento pronto. Eles o desenvolveram através de experimentação audaciosa, pagando um alto preço em recursos e vidas para aperfeiçoar sua arte. A erosão presente na esfinge, localizada nas proximidades do Planalto de Gizé, gerou uma das controvérsias mais acaloradas. O geólogo Robert Schorr argumentou que os padrões de erosão em seu corpo, semelhantes à erosão pluvial, sugerem uma idade muito maior do que a atribuída pela egiptologia. Isso colocaria sua construção em um período muito mais chuvoso, milhares de anos antes dos faraós. Os egiptólogos, por outro lado, atribuem a erosão ao vento, à areia e à ação da água salgada do lençol freático. O debate é um choque clássico entre disciplinas: a geologia contra a arqueologia. A verdade pode estar em algum lugar no meio, mas a esfinge guarda seu segredo com um sorriso enigmático. A maldição dos faraós, um conceito popularizado pela abertura da tumba de Tutancâmon, também ronda as pirâmides. A ideia de que uma maldição mortal atingiria aqueles que perturbassem o sono eterno do faraó capturou a imaginação do público. Embora não haja evidências de inscrições de maldições reais nas pirâmides de Gizé, a lenda persiste. Ela fala de um medo subconsciente, um respeito pelo poder do antigo e do desconhecido. Talvez seja uma forma moderna de externalizar o temor que essas estruturas monumentais inevitavelmente inspiram. A maldição é, em última análise, uma história que contamos a nós mesmos para dar um ar de perigo sobrenatural à já suficientemente impressionante realidade. O papel do arquiteto, o gênio por trás do projeto, é outro ponto de fascínio. Imhotep, o arquiteto da pirâmide de degraus de Djoser, é o primeiro arquiteto conhecido pelo nome na história. Para a Grande Pirâmide, o nome de Remiuno, um vizir de Quéops, é frequentemente citado como o provável supervisor. Esses homens foram os Leonardos da Vinci de sua era, combinando conhecimentos de astronomia, matemática, geologia, logística e teologia. Eles traduziram a vontade divina de um Deus-rei em pedra e geometria. Sua visão conseguiu coordenar dezenas de milhares de trabalhadores por décadas, mantendo a precisão e a integridade do design até sua conclusão. Eles são os verdadeiros mistérios humanos por trás do mistério da pedra. As pirâmides não existem no vácuo, elas são parte de um complexo funerário maior. A cada pirâmide estava ligado um templo no vale às margens do Nilo, onde o corpo do faraó era preparado e os ritos iniciais eram realizados. Uma calçada elevada ligava este templo ao templo da pirâmide, aos pés da própria estrutura gigante. Barcas solares, enterradas em poços, estavam prontas para levar a alma do faraó em sua jornada celestial junto ao Deus Sol Ra. Esses complexos eram centros de atividade religiosa e econômica muito após a morte do faraó, mantidos por sacerdotes e dotados de terras. A pirâmide era apenas a peça central, a mais visível e duradoura, de uma operação ritualística vasta e intricada. A pilhagem das pirâmides começou quase tão cedo quanto seu selamento. Já na primeira período intermediário, o colapso da autoridade central levou à violação de muitas tumbas reais. Os saqueadores, motivados pelo ouro e pelos tesouros incalculáveis lá enterrados, tunelaram através da pedra sólida, ignorando as medidas contra a intrusão. Isso explica por que nenhum corpo de faraó foi jamais encontrado em sua pirâmide em Gizé. Eles foram provavelmente removidos e escondidos pelos próprios sacerdotes para protegê-los, como no caso do cache de Deir el-Bahari. A ironia é trágica. O imenso esforço para proteger a eternidade do rei foi em vão. As câmaras foram saqueadas, os corpos profanados, restando apenas as enormes cascas de pedra.
A fascinação ocidental pelas pirâmides explodiu com a campanha do Egito de Napoleão Bonaparte em 1798. Cientistas e artistas que o acompanharam documentaram as antiguidades de forma sistemática, publicando a monumental obra Description de l'Égypte. Isso desencadeou uma onda de egiptomania que varreu a Europa. Logo depois, a decifração da Pedra de Roseta por Jean-François Champollion, em 1822, abriu as portas para a compreensão dos hieróglifos. De repente, as paredes dos templos e tumbas puderam falar. No entanto, as pirâmides, em seu silêncio obstinado, mantiveram seus segredos mais profundos. Elas se tornaram um símbolo do exótico, do misterioso e do antigo, capturando para sempre a imaginação do mundo. As teorias de antigos astronautas, popularizadas por Erich von Däniken, atribuem a construção das pirâmides a visitantes extraterrestres. Essas ideias, amplamente rejeitadas pela academia, persistem porque oferecem uma solução simples para um problema complexo. Se os humanos primitivos não poderiam tê-lo feito, então alguém mais deve ter feito. Essa linha de pensamento, no entanto, é um desserviço ao gênio e à capacidade de realização humana. Ela substitui a maravilha da descoberta arqueológica pela fantasia da intervenção externa. A verdadeira história, a de milhares de pessoas trabalhando com engenhosidade e determinação ao longo de gerações, é, em última análise, muito mais inspiradora e profunda do que qualquer visita alienígena. A busca por câmaras secretas nunca cessou. Tecnologias modernas como a radiografia de muons, que usa partículas cósmicas para enxergar através da pedra espessa, foram empregadas. O projeto Scan Pyramids anunciou a descoberta de vários vazios ou cavidades anteriormente desconhecidos dentro da Grande Pirâmide. Um deles, uma grande cavidade acima da Grande Galeria, foi apelidado de Big Void. Sua função é completamente desconhecida. Será uma câmara de alívio estrutural, um espaço ritualístico não registrado ou algo mais? A emoção dessas descobertas prova que as pirâmides ainda não revelaram todos os seus segredos. A possibilidade de uma descoberta que reescreva os livros de história permanece viva. O simbolismo da forma piramidal é universal e atemporal. Ela representa a ascensão da matéria bruta, a base larga, em direção ao Espírito Divino, o ápice. É uma ponte entre a terra e o céu, o humano e o divino. Esse simbolismo transcende o Egito Antigo. É um arquétipo poderoso presente em diversas culturas e até em visões modernas, como na nota de $1 americano. A pirâmide é uma forma estruturalmente sólida e energeticamente eficiente, mas sua escolha pelos egípcios foi provavelmente muito mais espiritual e cosmológica do que prática. Ela encapsulava toda a sua visão de mundo, desde a criação até a vida após a morte, em uma única e poderosa imagem geométrica. O impacto das pirâmides na cultura popular é imenso e contínuo. Elas são cenários centrais para filmes de aventura, romances históricos, teorias da conspiração e videogames. Desde A Múmia até Transformers, sua imagem é instantaneamente reconhecível e carregada de uma sensação de mistério e antiguidade. Elas são um atalho visual para o passado distante, para o oculto e para o épico. Essa presença constante na mídia garante que novas gerações continuem fascinadas por elas, mantendo viva a chama da curiosidade e assegurando que a busca por entendimento nunca cesse. Elas são mais do que pedras, são ícones. O futuro da pesquisa em Gizé é uma fusão de alta tecnologia e arqueologia tradicional. Drones com scanners a laser mapeiam cada centímetro da estrutura com precisão milimétrica. A inteligência artificial é usada para analisar vastos conjuntos de dados de escaneamentos, procurando por padrões ou anomalias invisíveis ao olho humano. A arqueologia não invasiva é a chave, pois cada furadeira ou escavação danifica irreversivelmente o monumento.
O objetivo é criar um duplo digital perfeito da pirâmide, permitindo que estudiosos de todo o mundo explorem seus corredores e testem teorias em realidade virtual. A tecnologia finalmente está nos dando as ferramentas para estudar as pirâmides sem violar seu silêncio milenar. A preservação das pirâmides é uma batalha constante contra os elementos e o tempo. A poluição do Cairo moderno, a umidade ascendente do lençol freático e a erosão natural pelo vento e areia são ameaças constantes. Projetos de restauração são delicados e controversos. Como consertar uma estrutura tão icônica sem alterar sua autenticidade? O equilíbrio entre o acesso do turista e a conservação é precário. Milhões de passos desgastam a pedra a cada ano. A questão é profunda. Como cuidamos de um monumento que pertence não apenas ao Egito, mas a toda a humanidade e que deve durar por mais milênios? Sua preservação é um dever para com o passado e um legado para o futuro. O mistério final das pirâmides talvez não seja técnico, mas filosófico. Por que a humanidade se sente tão atraída por elas? O que nos faz olhar para essas montanhas de pedra e sentir uma conexão tão profunda? Elas falam de nossa própria mortalidade e de nosso desejo de permanência. Elas representam o ápice do que uma civilização unida por uma crença comum pode alcançar. Elas são um lembrete de que o tempo apaga impérios, dissolve culturas e transforma deuses reis em poeira, mas que a grandeza, uma vez alcançada, pode ecoar através dos milênios. O verdadeiro segredo das pirâmides não está em como foram construídas, mas em por que continuam a nos assombrar, inspirar e humilhar milhares de anos depois.